Bom dia a todos. Desculpe aqui pelo pequeno atraso, a gente tem um problema técnico aqui antes de começar. Sejam todos bem-vindos ao nosso webcast de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025. Me chamo Márcio Pena, sou diretor de Relações com Investidores e Governança Corporativa do Médios, e comigo está o Gabriel Louros, que é o CEO e acumula o cargo de diretor de Growth Estratégia e Novos Negócios. Informo que essa teleconferência está sendo traduzida simultaneamente para o inglês. Para aqueles que desejam mudar o idioma, basta clicar no botão Interpretação localizado na parte inferior da tela. Informo que o evento está sendo gravado e posteriormente será publicado em conjunto com a transcrição do nosso site de RI. E os materiais aqui apresentados já estão disponíveis no nosso site e também na CVM. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, e para aqueles que desejam fazer uma pergunta, basta clicar no botão de levantar a mão. No momento oportuno, vamos liberar o microfone. Passo agora a palavra para o Gabriel. Márcio, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui. Pode colocar para a gente a apresentação, por favor, Márcio. Mas enquanto isso, eu queria parar um momento aqui para refletir um pouco sobre esses últimos 12 meses, né? Desde que assumi como CEO, no terceiro TRI de 24, foi meu primeiro apresentação de resultado como CEO do Melios, agora eu estou completando a minha quarta. E eu acho que nós estamos aqui com um resultado histórico. E esse resultado é muito fruto do trabalho de todo o nosso time. E eu queria começar agradecendo todo mundo que está nos acompanhando aí no call, no YouTube e no Zoom, que é do nosso time. A gente passou por anos muito difíceis no Melios, de corte de custo, de momentos de baixo crescimento, e todos seguiram firme, todos seguiram com a gente, e trabalhando duro, com muito focados para entregar os resultados que vocês estão vendo aqui hoje. E o trabalho que está sendo consolidado agora, né, não é fruto dos últimos 12 meses, é fruto dos últimos 3 anos, desde que a gente começou o turnaround da companhia. Então, queria agradecer todo mundo do nosso time pelo trabalho, foco e dedicação. E para os nossos acionistas, eu acho que a mensagem central que eu queria passar é que a gente está numa maratona e não num sprint. Os resultados foram muito fortes, a gente bateu o consenso, né, do mercado em quase 60%. Mas eu acho que vocês podem perceber que os resultados foram progressivos tri contra tri. Então eu posso dizer com toda tranquilidade que não foi uma surpresa para nós e ninguém do nosso time, porque a gente tem conseguido melhorar os nossos resultados tri a tri, tanto de receita quanto de EBITDA. E na prática, a gente está entregando o que a gente prometeu se entregar no começo do ano, que é aceleração do crescimento com rentabilidade. E é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Pode passar, por favor, Márcio, para a agenda? A gente vai trabalhar num um modelo. Na verdade, antes aqui tem alguns principais destaques, né, dos nossos números, e trazer um pouco dos principais resultados que a gente atingiu. A gente triplicou nosso EBITDA na comparação tri contra tri, na verdade, mais do que triplicamos, né? Crescemos 258%. Isso dá um EBITDA consolidado de 26,5 milhões no tri, tá? Um EBITDA ajustado de 27,5 milhões. A gente, ao mesmo tempo, cresceu a nossa receita, então crescemos a nossa receita em 37%, com destaque para o Shopping Brasil, que cresceu 63%, um número que a gente não atingia há muito tempo e que, obviamente, é muito superior ao crescimento do varejo brasileiro. Eu acho que isso reflete aqui os nossos esforços de melhorar o nosso share of wallet dos nossos usuários, aumentar o nosso mercado endereçável, encontrar novas vertentes de monetização com os nossos parceiros, e eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Acho que o resultado desse trabalho que a gente tem feito tanto em receita quanto em custos foi esse EBITDA dos últimos 12 meses, 94,7 milhões. É um resultado que a gente considera muito forte, e que é fruto tanto do crescimento da receita quanto do controle e da eficiência operacional que a gente tem alcançado. A consequência disso é uma margem EBITDA de 21,4% no terceiro trimestre de 25, um crescimento muito significativo versus o terceiro trimestre de 24. E a gente entrega a companhia agora, a gente continua com a companhia numa patamar bem saudável de EBITDA e a gente pretende continuar nessa toada. Olhando para a receita líquida consolidada, né, a gente bateu 123 milhões, 37% de crescimento, como eu comentei. E por fim, o nosso lucro líquido a gente bateu 14,2 milhões no terceiro trimestre. Um destaque aqui, não financeiro, mas que eu acho que é muito importante comentar, é que a gente atingiu pela primeira vez na história do Melios um número superior a 1 milhão de contas abertas por mês. Isso é maior do que os números que a gente tinha em 2021, no auge do e-commerce, no auge da Black Friday lá de 2021. Isso mostra a consistência do nosso trabalho. E aqui eu queria principalmente ressaltar o nosso time de growth, que tem feito um trabalho excelente, não só em adquirir usuários de forma paga, mas principalmente
junto com o nosso time de produto, garantir que a experiência dos nossos usuários é a melhor possível e, consequentemente, usuários trazem usuários e a gente continua crescendo o nosso produto. Pode passar uma página, por favor, Márcio? Agora sim, a agenda. A gente vai trabalhar num modelo um pouquinho diferente nessa apresentação. Eu vou começar falando de crescimento, tá? Eu acho que é algo que em 2022, 2023 não era o nosso principal foco, né? Nosso principal foco era fazer o turnaround da companhia, mas agora eu queria ressaltar bastante o crescimento que a gente tem conseguido alcançar e porque, obviamente, isso gera resultado para o futuro, né? Depois nós vamos falar um pouquinho do bottom line, de eficiência operacional, e eu vou terminar com a geração de caixa, que obviamente é a parte mais estratégica, mais importante do todo, né? A nossa capacidade de gerar caixa e também porque ela se linka muito com a nossa estratégia como Treasury Company. Vamos lá para o top line, por favor, Márcio? Primeira coisa que eu queria ressaltar, e essa página aqui dá muito orgulho, tá? Nós estamos de forma recorrente e consistente entre os 5 apps de shopping mais baixados do Brasil no ano de 2025. Se vocês se lembram bem, lá em 2024, a gente mostrou, né, no relatório que fechou o ano de 2024, que a gente tinha sido o 7º app mais baixado do Brasil. Agora a gente já está entre o terceiro, quarto e o quinto, dependendo do mês, muito forte. E se você for olhar no total do Brasil, não só na categoria de compras, a gente é o 19º app mais baixado do Brasil. E basta olhar a tela aqui para ver que a gente está fazendo isso e está fazendo muito com menos. A gente tem um budget de marketing no trimestre que foi em média 1,9 milhões por mês. Se você for olhar o nosso budget histórico nos outros trimestres foi ainda menor. Então, a gente tem feito isso de uma forma muito eficiente. E o nosso custo de adquirir um cliente, né, o nosso Customer Acquisition Cost, ele é hoje muito, muito eficiente e muito abaixo da média dos demais players de shopping do Brasil. Isso nos permite gerar valor para os nossos parceiros no longo prazo. Na prática, eu sou uma grande plataforma com 45 milhões de usuários e que cresce e cresce trazendo o usuário de forma barata e eficiente. Consequentemente, eu consigo gerar valor para os nossos parceiros a partir do momento que eu gero compras incrementais para eles, gero novos compradores e começo a usar essa plataforma, essa grande base de usuários, para gerar valor para os nossos parceiros. Mas, de forma geral, acho que a principal mensagem aqui é: temos feito muito e muito com pouco. Isso mostra a eficiência nossa como Melios e que e não é uma novidade, tá? A gente faz isso desde o início, desde que Israel, Ofli, Marques fundaram o Melios lá atrás. A gente fez o IPO, não sei se vocês vão se recordar, com 6 milhões de dólares de captação de investimento. Sempre fomos uma empresa muito eficiente na aquisição de clientes, isso vai continuar. Pode passar uma página, por favor, Márcio? Eu acho que a consequência disso é o crescimento da nossa base de contas. Então, a gente tinha fechado, né, no terceiro TRI de 24, o gráfico do meio aqui, com 35 milhões de contas, e a gente cresceu 30% esse número. Então, a gente adicionou mais de 10 milhões de clientes em um ano. É um valor impressionante, se você for pensar, uma empresa que tem 14 anos de história, em um ano a gente acrescentou 30% da base. A gente cresceu a base completa 30%. E isso foi acompanhado por um aumento no número de contas que a gente adicionou nesse trimestre, né? Então, no terceiro trimestre do ano passado, a gente tinha adicionado 2 milhões de contas. No terceiro trimestre desse ano, a gente adicionou 2,8 milhões de contas, um crescimento de 26%. E aí, eu acho que um parêntese aqui, talvez a informação mais importante desse slide, até mais importante do que o próprio crescimento, é como que isso se reflete no nosso número de usuários ativos, né? E aqui a gente define ativo como um usuário que de fato gera valor para o Melios, tá? Não estou falando aqui de usuário que acessa o app, estou falando de usuário que efetua alguma ação que gera valor para a gente. Esse número cresceu 64% na comparação ano contra ano, versus um crescimento do número de contas de 29%. Então, não só nós crescemos, mas crescemos com qualidade e com usuários cada vez mais ativos. Isso é muito importante, porque mostra que a gente não está trazendo usuário por trazer, a gente está trazendo usuário que gera retorno para a companhia no curto prazo e também no longo prazo. E eu já vou explicar o porquê dessa minha fala do longo prazo, né? Mas ainda falando um pouquinho sobre essa aquisição e por que que a gente é tão eficiente, né? Se você for olhar nossos principais canais de aquisição, o primeiro deles é o usuário trazendo outro usuário, né? Que isso aparece nos números de orgânico, isso não aparece nos nossos números de indicação. O segundo canal é, de fato, a divulgação orgânica de conteúdo, são as buscas no Google, então canais que a gente, de fato, não gasta para adquirir usuário. E, obviamente, investimos no marketing pago, a gente trabalha com os nossos principais parceiros, Meta, TikTok, e vários outros, com um investimento aqui na casa do 1,9 milhões por mês. Mas o grosso dos nossos usuários vem de forma orgânica ou gratuita, assim por dizer. Por quê? Porque a nossa experiência de produto é muito boa, porque a nossa jornada é muito simples e um usuário acaba trazendo outro usuário para dentro de casa. Pode passar uma página, por favor, Márcio?
Eu comentei aqui que o crescimento de usuários no curto prazo, ele vai gerar um impacto no longo prazo. E o motivo disso é esse gráfico. A gente mostra esse gráfico normalmente ao final de cada ano, então aqui não está atualizado, esse aqui é o mesmo gráfico que a gente mostrou ao final do quarto TRI de 24, mas eu queria reforçar a mensagem que ele passa. Quando eu trago uma nova base de usuários, quando eu cresço 60% meus usuários ativos, quando eu cresço 30% minha base de clientes, eu estou construindo novas safras de usuários. E essas safras de usuários, historicamente no Melios, elas continuaram conosco, e continuam conosco, né, ao longo de toda a sua vida. Então, se você for pegar cada safra de 2016, 17, 18, 19, 20, a nossa retenção do GMV, ou seja, do valor comprado por cada uma das safras, é gigante. E esse, na verdade, é o segredo do nosso negócio. É a nossa capacidade não só de adquirir usuário barato, que eu comentei, falei que nós temos um CAC mais barato do que o mercado, mas acima de tudo, a gente não é um balde furado. A gente traz o usuário e esse usuário continua usando o Médios e continua garantindo que a experiência, a gente continua garantindo que a experiência dele é a melhor possível e ele continua gerando valor para a gente e para os nossos parceiros, né? Então, a título de exemplificação, né, a última safra que completou 5 anos, que é a safra de 2019, ou seja, usuários que entraram em 2019 e continuaram conosco, o resultado que eles fizeram conosco em 2024, ele foi de 96% do valor que eles tinham comprado com a gente em 2019. Ou seja, se o usuário chegou em 2019 e comprou R$ 100, em 2024 ele está comprando R$ 96 usando menos. Essa retenção de 96% de GMV, na minha visão, ela é incomparável no mercado. Eu não conheço nenhum player, nem de SaaS, nem de e-commerce, que tem uma retenção tão grande. E eu acho que isso é fruto da nossa experiência, da nosso resultado que a gente consegue gerar para os nossos clientes. Então, o crescimento vai gerar resultado no longo prazo e eu acho que é algo importante de todo mundo ter visão, porque o que a gente está gerando agora, né, além do crescimento de receita no curto prazo, que foi os 37% no trimestre, a aquisição de novos usuários, a aquisição de novos cadastros e aumento da base ativa vai gerar resultados para o longo prazo do Médios também. E aí, olhando então agora para o curto prazo, né, para a nossa receita, eu queria começar com o Shopping Brasil. A gente cresceu 63% o Shopping Brasil na comparação anual. Estamos falando de uma base de receita de 60,2 milhões no terceiro TRI de 24 e que foi para 98 milhões, quase 100 milhões de reais no terceiro trimestre de 25. Essa é disparada a maior receita de shopping num trimestre na história do Médios. E eu acho que tão importante quanto o crescimento no TRI é mostrar que isso tem sido feito de forma consistente. Basta olhar como que está a nossa evolução last 12 months, né? Ou seja, nos 12 meses anteriores a cada um dos trimestres, que é o gráfico da direita, a gente a cada trimestre tem adicionado receita adicional, receita incremental, né? Então, a gente saiu lá do terceiro TRI 24 com 244 milhões de receita de shopping nos 12 meses anteriores, fomos para 246, 264, 73 e agora mais um grande salto com 311 milhões de receita líquida do Shopping Brasil no acumulado de 12 meses, graças a esse resultado fantástico de 98 milhões aqui do terceiro tri. Quando você quebra essa receita, que cresceu 63%, tem dois grandes componentes. E é a primeira vez que a gente divide isso para o mercado, acho que foi importante a gente dar esse nível de disclosure aqui. A gente tem, dentro do nosso Shopping Brasil, a gente tem o e-commerce, que é o business tradicional de o usuário entra no Melios, a gente indica aquele usuário para os nossos parceiros, o usuário vai lá, compra, a gente recebe uma comissão como parte do GMV total e distribui isso com o usuário. Então, esse é o número que vai ser refletido, né, pela melhoria do take rate, que vai ser refletido pelo crescimento do nosso GMV e pelos números operacionais que a gente normalmente divulga. E eu tenho uma outra vertical que tem crescido muito ao longo dos últimos anos, que são as outras linhas de negócio, os outros produtos que a gente tem desenvolvido para os nossos parceiros. A gente tinha nessas linhas, né, no terceiro TRI de 24, 10,7 milhões de receita e agora nós temos 29 milhões, ou seja, um crescimento de 172%, quase triplicamos essas linhas de receita, né? E o que que tem aqui dentro? A gente tem, dentro dessas verticais de shopping, outras alavancas de geração de receita com os nossos parceiros. Pode passar uma página, por favor, Márcio? Eu queria ressaltar aqui três delas, mas tem outras. A primeira delas, e que a gente tem falado muito, e tem gerado um resultado muito significativo para o Melios, é o Melios Prime. O Melios Prime é um programa de assinaturas do Melios, que um usuário nosso pode optar por pagar um valor mensal ou um valor anual para receber benefícios extras. E esse produto, ele tem um resultado muito significativo de duas formas. Uma, ele obviamente gera uma receita de assinatura.
que os usuários pagam, né, entre R$ 8,90 por mês, R$ 9,90 por mês, até R$ 99 por ano para assinar o Melios, mas principalmente a capacidade desse produto de gerar GMV e receita incremental. Na prática, o benefício que a gente entrega para os nossos clientes são campanhas e cashbacks aumentados em nossos parceiros, tanto do mundo físico quanto do mundo online, onde a gente vai bancar uma diferença do cashback para aqueles usuários receberem mais cashback. Só que eu faço isso em lojas que o usuário não tem o hábito de comprar. Então, eu consigo entregar uma incrementalidade de compras muito significativa e isso aqui ajuda demais no resultado do shopping, tanto na linha direta de comissionamento e GMV, quanto na linha de assinatura. Um segundo grande produto que tem crescido muito nos últimos anos é o Melios Ads. A gente já fala do Melios Ads há algum tempo, mas de fato o crescimento do Melios Ads é muito significativo. E ele acontece pela nossa capacidade aqui de entregar usuários mais segmentados para os nossos parceiros, então de fato conseguir entregar as melhores campanhas para os melhores usuários dos melhores canais, seja ele no nosso app, no nosso site, no WhatsApp do cliente, seja ele um aviso para o cliente de carrinho abandonado, seja ele um cross-sell de uma linha de negócio para outra. E tudo isso vai entrar dentro da linha do Melios Ads, porque é a maneira que eu crio para os nossos parceiros para atingirem e comunicarem os seus produtos, as suas marcas, as suas categorias para os nossos usuários. E isso tem crescido muito e, obviamente, eles geram um resultado bastante importante também na margem, por ser um produto de alta margem, como é tradicional aqui nos outros e-commerce também. E o terceiro produto que tem crescido muito é o Melios for Brands, que na visão dos usuários ele é o Melios Nota Fiscal, né? Que é a nossa vertente de geração de valor para as marcas parceiras, principalmente marcas de fast moving consumer goods, as marcas que vendem em supermercados, em farmácias e em qualquer ponto de venda físico do Brasil. Essa vertical de produto tem crescido bastante com o nosso aumento da penetração e também contribui para a receita líquida do shopping e o seu crescimento. Então, no total, né, essas iniciativas elas já representam 25% da receita líquida do shopping no terceiro trimestre. Então, um valor bastante significativo e, como eu comentei antes, tem crescido ali a taxas, ou cresceram a taxas superiores a 2 vezes ano contra ano. Só um último comentário aqui, volta, por favor, Márcio. A gente sempre gosta de comentar um pouco sobre a base de assinantes Prime, né? O crescimento é explosivo. A gente cresceu 390% a base de assinantes Prime, ano contra ano. Eu acho que isso é resumo do valor que a gente consegue gerar para os usuários ao assinar. Então, a nossa preocupação aqui não é gerar receita de assinatura direta, é gerar incrementalidade. E ao gerar incrementalidade, eu necessariamente estou gerando valor para os nossos usuários, porque eles estão usando o benefício que eles têm. Então, isso ajuda a gente crescer esse número, ajuda a gente a ter taxas de churn muito baixas nesse programa de assinatura e ajuda a gente a ter uma satisfação muito alta e, consequentemente, crescimento da base de assinantes. Pode passar agora, Márcio. E aí, para completar aqui, para ajudar um pouco, principalmente o mercado, né, a entender essas linhas de negócio, eu queria abrir um pouco mais quais são as alavancas que a gente tem trabalhado e a gente vai trabalhar no futuro para melhorar e aumentar a receita de cada um desses produtos, né? Para começar, é importante dizer que existe uma alavanca cross, obviamente, que impacta todo o Melios, não só esse, mas impacta o shopping, impacta serviços financeiros, impacta todas as nossas linhas de negócio, que é o crescimento da base ativa. Esse número, já comentei ele atrás, é 64% de crescimento na visão ano contra ano. Então, obviamente, ao crescer a base ativa, a gente consegue crescer todas as verticais de negócio. Não preciso detalhar o porquê disso. Olhando para cada um dos produtos, eu acho que é importante também ressaltar que cada um deles tem um foco. Foco no sentido de ou ele é um produto para os nossos parceiros, ou ele é um produto para os nossos usuários, ou ele é os dois. Quando eu olho para o Melios Ads, o foco aqui é o parceiro. Eu quero criar maneiras que os nossos parceiros vão poder anunciar seus produtos, suas marcas, suas categorias melhor para os nossos usuários. E o nosso usuário está recebendo aquela informação e está recebendo ali a melhor oportunidade para ele comprar que está vindo dos nossos parceiros, né? E a gente tem trabalhado em alavancas muito importantes para melhorar isso. Eu acho que o primeiro é o aumento do inventário. Então, a gente tem conseguido entregar de forma muito eficiente nas comunicações, né, no WhatsApp para os usuários, via CRM, mas também dentro do nosso app, aumentadas oportunidades de exposição para os nossos usuários verem de fato quais são as ofertas mais importantes. Mas principalmente, a gente tem trabalhado de forma muito forte com IA para personalizar o que cada usuário está vendo. E, obviamente, se eu mostro para dois usuários que têm comportamentos completamente diferentes a mesma coisa,
eu estou na prática subóptimo, né? Eu não estou aproveitando da melhor forma a verba dos meus parceiros. Agora, se eu mostro para um cliente que tem um potencial maior de comprar determinado produto, um ads daquele produto, e para um outro cliente um ads diferente, eu consigo entregar uma receita incremental muito melhor para os nossos parceiros e, consequentemente, crescer a oportunidade do Melios Ads. Isso aqui é uma vertical muito importante, tem crescido muito e a gente tem usado o IA no core para fazer isso ser mais eficiente. A segunda grande produto, né, o Melios Prime, ele é um produto B2C, primeiro, porque ele é um produto que eu entrego para os nossos usuários uma assinatura, mas é importante ressaltar que ele é também um produto B2B, porque eu vendo essas campanhas para os nossos parceiros. Tem vários parceiros que investem mais para chegar nessa base do Melios Prime, porque é a base de clientes mais ativos, mais frequentes, com mais ticket médio, de renda em média mais alta. Então, são de fato os usuários mais recorrentes, né, no e-commerce e com mais penetração no e-commerce. Então, eu vendo para os nossos parceiros, a gente tem cada vez mais criado campanhas para os nossos parceiros com o Melios Prime, é, mas eu acho que uma alavanca muito importante aqui também é o aumento do share of wallet dos assinantes. Então, como eu comentei, o principal objetivo do produto é incrementalidade. Isso vai ajudar não só a gente vender mais no e-commerce, mas isso vai ajudar também a gente gerar cada vez mais valor para os usuários e, consequentemente, crescer essa base também. O terceiro vertical é o Melios for Brands, então é a nossa vertical, né, focada naquelas marcas de fast moving consumer goods que eu comentei. E a principal alavanca para esse momento do produto é o crescimento do número de anunciantes e cada vez mais anunciantes participando aqui das nossas promoções. E por fim, a gente tem várias outras verticais de produtos que são produtos majoritariamente B2C, são features do nosso app que a gente coloca e que permite a gente rentabilizar melhor os usuários e criar alternativas para cada usuário ganhar. Então, eu tenho, por exemplo, um produto de pesquisa, responda a pesquisa e ganhe cashback. Eu tenho um produto de jogos e ganhe cashback. Eu tenho um produto de vários outros que a gente tem colocado no app e que nos ajudam também a monetizar o nosso usuário do shopping obviamente, vão crescer aqui ao longo do tempo. Pode passar, por favor, Márcio? Então, eu expliquei um pouco de onde que veio a receita líquida do shopping, né, que é o 63%, segundo o gráfico aqui. O nosso crescimento da receita total foi de 37%. Saímos de 90 milhões para 123 milhões no trimestre. Esse disparado, o melhor resultado para um terceiro trimestre na história do Melios. E, se não me engano, é o maior resultado também para a história de qualquer trimestre no Melios, não só o terceiro trimestre. Eu acho que isso é muito importante e eu diria que é um marco histórico, porque vocês sabem que o período mais sazonal para o e-commerce é a Black Friday, e ele naturalmente é o mês mais forte para o Melios, porque a gente vende muito nesse mês de novembro, que nós estamos agora, é o mês mais importante do ano, sem dúvida nenhuma, para o e-commerce. Mas como a gente tem diversificado e criado várias avenidas de crescimento que não são só o e-commerce direto, né, venda de comissão e venda de GMV, geração de GMV e recebimento de comissão, a gente tem conseguido crescer muito, mesmo fora do período mais sazonal do ano. Eu acho que a receita líquida aqui cresceu 40% no terceiro TRI e superar 100 milhões de reais num terceiro TRI é muito marco disso. É marco da gente conseguir aumentar o nosso mercado endereçável e trabalhar com várias verticais, não só e-commerce. Dito isso, estamos muito confiantes para o Black Friday que vai vir esse trimestre e estamos trabalhando muito forte para transformar essa na melhor Black Friday do ano. Mas voltando aqui para a composição da receita, a gente cresceu 37% a receita líquida na comparação ano contra ano, e a decomposição disso é 63% de crescimento da receita líquida do Shopping Brasil, com 40% de decréscimo, né, de queda na receita líquida com serviços financeiros, e um crescimento de 12% na receita líquida das outras empresas do grupo, tá? Dado que todos os números aqui são consolidados. Na receita líquida de serviços financeiros, a gente caiu 40%, como eu comentei. Isso é reflexo da negociação com o Banco BV, que aconteceu, né, ao final do ano, e que fez a nossa receita cair na comparação anual, esses 40%. Se você for olhar no trimestre a trimestre, a receita tem continuado estável. Um segundinho, pessoal. Perdão. Olhando para além da receita de serviços financeiros, né, a gente teve um crescimento de 12% na receita líquida de outras empresas, então saiu de 14,2 para 15,9, e essa receita ela foi fruto aqui do crescimento dos nossos outros business, né, tanto no Brasil quanto fora, mas principalmente drivados pelo crescimento do Melhor Plano, que é um dos nossas controladas e tem ido muito bem focado no mercado de telecom. Olhando para o futuro aqui, a gente segue muito confiante aqui na parceria com o BV, a gente tem trabalhado muito forte juntos, né, em conjunto, para gerar mais valor para todas as partes e para o cliente final. A gente atingiu no terceiro trimestre o recorde de captações, né, em CDBs e cofrinhos, ou seja,
captação para a conta e para os nossos produtos de investimento. E a gente tem focado muito, agora no quarto trimestre, em garantir que a vertical de seguros também cresça e escale. Então, houve um impacto aqui temporário com a renegociação do BV, mas estamos trabalhando muito forte para gerar valor aqui para o nosso parceiro e também para o Melius e nossos usuários. Pode passar uma página, por favor? E aí eu acho que é a conclusão disso tudo, tá, gente? Isso aqui é o receita consolidada total líquida. Eu queria mostrar esse gráfico, porque eu acho que ele mostra muito o que eu comentei, que como que os resultados são consistentes. De novo, quando você olha trimestre a trimestre, a gente tem crescido a receita que nós estamos colocando para dentro de casa, né, na visão LTM, e a gente trouxe dois números aqui, que é a receita adicionada 9 meses antes do 24 e 9 meses antes do terceiro trimestre de 25. Em 24, a gente adicionou 34 milhões de receita nos primeiros 9 meses do ano, e em 25, a gente adicionou 62 milhões de receita nos 9 primeiros meses do ano. O crescimento disso foi quase 80%, ou seja, a gente tem conseguido colocar mais receita para dentro de casa, aumentar a nossa base de receita, e isso, obviamente, vai gerar resultado para o futuro. Esse número é muito forte, ele mostra como que a gente tem trabalhado ao longo do ano de 2025 para gerar receita adicional aqui na visão consolidada, de novo, obviamente, focada no shopping. Pode passar uma página, por favor, Márcio? Legal. Falei muito de receita, falei muito de crescimento, vamos agora para a bottom line e eficiência operacional. Esse gráfico aqui, para mim, ele diz muito sobre o que a gente fez nos últimos 3 anos. E por que eu comecei esse call agradecendo nosso time. Porque tiveram períodos muito difíceis. A gente saiu de 53% da nossa receita como custos fixos, então um percentual super alto. E estamos agora com 30% da nossa receita sendo gasto com custos fixos. A base de custos, ela caiu muito como proporção da receita, e isso permitiu que a gente nos tornássemos cada vez mais eficientes e gerássemos cada vez mais resultado. Se você for olhar na representatividade da receita líquida, a gente caiu 23 pontos percentuais, 53 para 30%. Esse é um número extremamente significativo e reflete aqui a nossa capacidade de continuar crescendo, mantendo os custos controlados. E uma outra visão, pode passar, por favor, Márcio? É essa aqui, que também mostra muito como que o nosso business hoje ele está eficiente e saudável. A gente cresceu na comparação, né, no terceiro TRI de 23, a gente tinha uma receita líquida de 307 milhões de reais. E nós batemos aqui no terceiro TRI de 25, 426 milhões de reais de receita líquida consolidada do grupo. Mas os nossos custos fixos, como eu comentei, saíram de 62%, e aqui é na visão LTM, né? Mas saíram de 62% ali no terceiro TRI de 23, e foram para 28% na visão LTM, terceiro TRI de 25. Essa visão aqui é boa porque ela tira a sazonalidade, né? De período tem algum custo extra, etc. Mas dá para ver que consistentemente a gente saiu de um percentual altíssimo de custo fixo para 28%. Os nossos custos variáveis, eles seguem sob controle, e aqui custos variáveis, eu estou falando de cashback. Então, são custos que impactam diretamente a receita. Quanto mais cashback, eu torno as campanhas mais atrativas, mantenho melhor os nossos usuários, etc. Então, nosso foco aqui é manter esses cashbacks sustentável e eficiente, mas ele continua estável e num patamar que a gente julga bastante satisfatório. E os nossos investimentos em marketing cresceram. A gente cresceu porque a gente investiu mais. E a gente investiu mais porque os nossos custos fixos foram reduzidos de forma a gente conseguir investir, mantendo o nosso objetivo aqui anunciado para o mercado, que é melhorar o EBITDA. Pode passar, por favor, Márcio? E é exatamente isso que a gente entregou. Então, na comparação terceiro TRI 24 com o terceiro TRI 25, a gente mais do que triplicou o EBITDA, a gente cresceu 258%. A gente bateu no terceiro TRI de 25, 21,4% de margem EBITDA. E na visão last of months, né, que é o gráfico da direita, a gente bateu 22,2% de margem EBITDA, com 94,7 milhões de EBITDA acumulado nos últimos 12 meses. Esse resultado é fortíssimo. Esse resultado é 3 vezes maior do que a gente tinha entregue lá no ano passado. E ele é a consequência do crescimento da receita com o controle de custos que a gente tem trabalhado. Isso refletiu também no lucro líquido. Pode passar, Márcio, por favor? Que saiu de 8,8 milhões para 14,2 milhões no terceiro TRI 25, um crescimento de 60%. E na visão Last of Month, saímos de um prejuízo líquido de 53 milhões no terceiro TRI de 24. Vocês vão lembrar que ano passado houve um impairment relevante de Picodi, e por isso esse número contábil, né, ele é 53,5 negativo. E a gente avançou para 53,3 milhões
positivos no LTM do terceiro TRI de 25. Resultados consistentes, ano contra ano, impacto EBITDA, o EBITDA ele se traduz em lucro líquido, porque não existem, né, ali, obviamente, além dos impostos e algum impacto de depreciação, mas não está nada muito relevante entre essas linhas, o nosso business de fato operacional está muito forte e esse resultado forte gera um impacto direto no lucro líquido. Pode passar, Márcio. E, acima de tudo, esse impacto do lucro líquido e do EBITDA, ele gera impacto em caixa. Então, eu queria abrir aqui, eu vou passar algumas páginas aqui para ficar mais fácil. A gente colocou um waterfall grande lá no release de resultados. Eu vou aos pouquinhos aqui para ajudar a explicar esses números, tá? A gente tinha um caixa equivalente de caixa em junho de 25 de 71,5 milhões, que é o resultado que vocês vão encontrar no nosso balanço consolidado nesse período. A gente teve uma variação de caixa no terceiro TRI de 25 de 4,2 milhões, eu já vou explicar negativo, eu já vou explicar o porquê, mas que se vocês forem olharem o balanço do caixa, né, no terceiro, ao final do terceiro TRI de 25, ele vai estar 4,2 milhões menor do que em junho. Em caixa, a gente recebeu, em outubro, perdão, a gente recebeu 20,3 milhões de adições de caixa, que foram principalmente o impacto de um saldo de contas a receber que aumentou no terceiro TRI, e por isso a gente traz essa visão gerencial aqui, mas que permitiu que a gente chegasse em caixa de equivalentes de caixa em outubro de 25 em 87,6 milhões de reais. Ou seja, pode passar uma página, por favor, Márcio? Uma variação de 16,1 milhões total no período. Saímos de 71,5 na linha de caixa e equivalentes de caixa de junho de 25 e fomos para 87,6 na linha de caixa e equivalentes de caixa em outubro de 25. Só que a geração de caixa foi maior do que essa. Volta só uma, por favor, Márcio, rapidinho. A variação de caixa operacional do negócio, ou seja, a nossa geração de caixa, foi maior do que os 16,1 milhões. Foi na casa dos 25 milhões. Pode passar, por favor, Márcio, que eu vou explicar o porquê, tá? A gente, fazendo a decomposição aqui de lucro líquido, né, para o caixa, eu vou passo a passo. A gente apresentou no terceiro TRI de 25 um lucro líquido de 14,2 milhões. A gente teve impactos abaixo, né, que não impactam no caixa, depois do lucro líquido. Então, tem depreciação e amortização, total de 5 milhões, tributos diferidos de quase 6 milhões, e outros impactos ali que não têm efeito no caixa, mas contam ali no lucro líquido. Então, na prática, o nosso o lucro líquido ajustado por efeitos não caixa, ou seja, somente aquela parcela do lucro líquido que gera caixa, bateu 24,5 milhões no terceiro TRI de 25. Pode passar uma, por favor, Márcio. Mas tivemos uma variação do contas a receber de 23,9 negativo no trimestre. Isso é parte natural do nosso business. Foram vendas que foram realizadas ao longo do terceiro trimestre, mas que não foram recebidas no próprio terceiro trimestre, foram recebidas logo nas primeiras semanas de outubro, e por isso a gente traz o resultado de outubro, eu já vou explicar. Mas tivemos essa variação de contas a receber negativa de 23,9, que impactou o caixa, né? Vocês vão ver isso lá no balanço que a nossa conta a receber cresceu nesse mesmo valor na comparação tri contra tri. Tivemos alguma variação de giro de 4,4 milhões, valores menores, e aí a variação do caixa operacional que a gente teve no período de setembro de 25 a junho de 25 foi 5 milhões. Pode passar um, por favor, Márcio? Como eu disse, a gente teve uma aumentação de caixa forte em outubro de 25, 20,3. É uma parcela significativa daquela variação de contas a receber que aconteceu ali no terceiro trimestre. Ela já se refletiu em caixa em outubro, então a gente cresceu e adicionou 20,3 milhões de caixa em outubro, o que significa que no período junho de 25 a outubro de 25, o business operacional gerou 25,3 milhões de caixa. Pode passar? E aí, a gente alocou 9,2 milhões deste caixa para a nossa estratégia de Bitcoin, Bitcoin Treasury Company, com o objetivo de gerar Bitcoin Yield. Desses 9 milhões, aproximadamente 5,5 foram compras de Bitcoin diretamente, spot, a gente anunciou o mercado, aconteceu em setembro, e a gente alocou por volta de 3 milhões, 2,7 milhões, algo nessa linha, e deixamos como caixa reservado para a estratégia de venda de puts que a gente também anunciou no mercado, que é a nossa estratégia de derivativo, com o objetivo de gerar Bitcoin Yield. Então foram 5,5 milhões de compra de Bitcoin e um pedacinho pequeno do caixa, menos de 3 milhões, que a gente alocou para começar a escalar e começar a testar essa estratégia de derivativos e que, por sinal, está gerando um yield acumulado aqui, anualizado, né, de 40% na visão anual. Após a alocação, volta, por favor, Márcio. Com essa compra de Bitcoin e alocação em derivativos, né, eu chego nos 16,1 milhões de variação de caixa entre outubro e junho de 25, que é exatamente o número da página anterior. Então, por que que eu falo que eu gerei 25 milhões de caixa operacional?
mas no balanço vai aparecer 16,1. Porque eu aloquei 9,2 para estratégia de Bitcoin, que por regras contábeis no Brasil, ele não entra como caixa. Ele vai entrar como outros ativos, vai entrar como intangível. Então, isso sai do nosso caixa. Toda vez que fizermos uma alocação de Bitcoin, esse Bitcoin vai sair do nosso caixa. Então, a gente sempre vai tentar trazer dessa forma para deixar claro que é um investimento. E não é, de fato, uma queima de caixa. Tá? Então, a variação de caixa no período foi 16,1 e está aqui explicado a variação do lucro líquido para o caixa nesse período. E essa geração de caixa ela é super importante. Por quê? Pode passar, por favor, Márcio. Porque ela vai nos ajudar a continuar seguindo e consolidando a nosso objetivo maior, que é gerar Bitcoin Yield, né? Então, na visão anual, a gente está com um Bitcoin Yield acumulado de 920%, na comparação, né, com o primeiro TRI de 25%, o que significa um Bitcoin Gain, né, de 420 Bitcoin. A gente está com uma posição de Bitcoin de 604,69 Bitcoin e entregamos aqui um BTC Gain de 48 milhões de dólares, que é, na prática, a adição do BTC em dólares, né? Não em unidades de Bitcoin. Eu acho que é importante ressaltar aqui que o nosso preço médio de compra é 103 mil dólares, então mais ou menos próximo ao preço do spot que nós estamos. Mas isso também, a variação recente, né, a queda do Bitcoin no curto prazo não nos preocupa. Eu tenho falado isso já para o mercado há bastante tempo. Nosso objetivo com o Bitcoin é uma reserva de valor de longo prazo. Não somos traders de Bitcoin, não pretendemos nem vamos vender Bitcoin. Então, nosso objetivo aqui é usar Bitcoin como uma reserva de valor de longo prazo. A gente acredita no valor do ativo, especialmente num cenário monetário, né, global de expansionismo e isso vai gerar valor para todos os nossos acionistas aqui no longo prazo. E é parte da estratégia que nos expomos a colocar junto com os nossos acionistas desde o começo do ano. Pode passar, por favor, Márcio? E aí, eu queria terminar a apresentação trazendo um pouco a nossa visão sobre o cenário atual da companhia no mercado. A gente adicionou um plano de recompra de ações da companhia no terceiro TRI de 25. Antes de eu explicar os números que estão na tela aqui, eu vou explicar por que a gente fez isso, né? Quando a gente olha para a nossa ação, a gente acredita que estamos abaixo do valor justo e existe um desconto aqui no mercado, que são os números que estão na tela. E nós estamos, portanto, começando um programa de recompra de ações. Esse programa de recompra de ações vai no mesmo objetivo mãe da companhia, que é aumentar o nosso Bitcoin Yield. Porque ao recomprar a ação, a gente reduz o número de ações por circulação e, consequentemente, adiciona mais Bitcoin por ação. Então, a estratégia de compra de Bitcoin versus recompra não é, na verdade, um versus, né? A recompra é uma maneira da gente conseguir gerar mais Bitcoin Yield para os nossos acionistas, assim como em outros momentos de mercado, comprar Bitcoin também será. Então, acho que esse é o nosso objetivo e é isso que a gente vai fazer e anunciou no mercado nas últimas semanas. E por que estamos fazendo isso, né? Quando você olha o nosso market cap, aqui são números de 4 de novembro, ou seja, terça-feira, a gente tinha um market cap de 483 milhões, com caixa em reais de 87,6, Bitcoin Nave de 332 milhões de reais, já com preço de Bitcoin de tela, de 2 dias atrás, e, consequentemente, chegamos ao Enterprise Value ajustado de 63 milhões. Isso para uma companhia que cresceu 37% a receita líquida ano contra ano, tem 48 milhões de usuários, gerou 94 milhões de EBITDA nos últimos 12 meses, é o quarto app de shopping mais baixado do Brasil, cresceu o EBITDA 3 vezes e tem usuários que se retêm e continuam por 5 anos comprando com a gente. Então, na nossa visão, esse resultado não condiz com o valor de mercado que temos hoje. O nosso múltiplo EV em EBITDA está 0,67 vezes e a gente traz para referências aqui outras empresas de tecnologia no Brasil, não necessariamente empresas que fazem exatamente o nosso business, mas como referência do mercado de tecnologia, variando ali de 5,4 vezes na Bemob para 17 vezes na TOTUS, e players internacionais. Esse sim que a gente considera como referência para diferentes verticais de negócio nossa, o Money Supermarket com 7,7 vezes EBITDA, o Ibotta com 14 vezes EBITDA, o Klarna com 16 vezes EBITDA. Eu trago isso não como uma comparação, não para justificar e para falar quais empresas nos compararem, apenas para dizer que o múltiplo de 0,7 vezes EBITDA, ele não representa, na nossa visão, tudo isso que está ali naquela página. O quarto app mais baixado do Brasil, 95 milhões de EBITDA e um crescimento muito significativo ano contra ano. Então, por esse motivo, estamos fazendo a recompra. Ao recomprar a ação, a gente reduz o número de ações em circulação e, consequentemente, de forma matemática, a gente aumenta o nosso Bitcoin Yield para os acionistas, que é, no final das contas, o nosso maior objetivo aqui. Eu queria terminar a apresentação fazendo um convite a todos. A gente vai ter dois eventos públicos, né, entre hoje e amanhã. Hoje, logo mais, assim que ao fim das perguntas aqui, a gente vai ter um bate-papo no X, focado para os nossos investidores. Eu, Israel, Mason e Diego vamos estar nesse call. Nós vamos falar bastante da nossa estratégia de tesouraria de Bitcoin. E amanhã, a partir de amanhã, né, no dia 7, estaremos na SETS Conference, que é a maior conferência de Bitcoin do Brasil,
Eu estarei lá presencialmente, vou fazer uma palestra, um painel, o Márcio também, assim como o Mason e o Diego. Então, estão todos convidados aqui. É um evento presencial que acontece em São Paulo amanhã e sábado. Márcio, com você. Vem para cá. Muito boa, detalhada. Vamos iniciar agora nossas perguntas e respostas. Eu vou abrir, então, por gentileza, quem quiser fazer uma pergunta, é só clicar no botão de levantar a mão. Bom, a nossa primeira pergunta vem do Ricardo Buspiegel, analista do BTG Pactual. Ricardo, estou liberando seu áudio. Pode fazer sua pergunta, por favor. Bom dia e parabéns pelos resultados. O trimestre foi bem forte, né? Como vocês mostraram em termos de geração de receita e EBITDA, e tem ainda o quarto trimestre que tende a ser o mais forte do ano por sazonalidade, né? Então seria interessante se vocês orientassem a gente, se teve alguma coisa particular do Q3 que não faria sentido a gente assumir para o Q4, ou se faz sentido a gente pensar, né, na variação usual de sazonalidade do Q3 para o Q4, pensando na receita de Shopping Brasil, né? Eu imagino que, né, como vocês comentaram na apresentação, as novas receitas representando 25% do segmento de shopping e esse share provavelmente aumentando, a sazonalidade ela deveria ter um efeito menos relevante ao longo do tempo, mas eu queria escutar um pouco a impressão de vocês. Perfeito, ótima pergunta, Ricardo. Eu vou dividir em duas partes, tá? Primeiro, sobre a Black Friday e o quarto trimestre de forma geral. Obviamente, é o período mais sazonal do ano e a gente está muito animado com o quarto trimestre e a Black Friday. E ele vai ser, e é, né, uma consolidação do resultado e do crescimento de base de usuários e crescimento da nossa receita ao longo dos últimos trimestres. Como eu comentei, né, ao longo de toda a apresentação, não é um sprint, é uma maratona. E tudo que a gente tem feito aqui para melhorar a experiência do cliente ele não vale só para o terceiro trimestre, ele vale para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e vale para o ano que vem. Então a gente vê uma trajetória sim de crescimento do nosso e-commerce, crescimento do nosso business core de shopping. Mas como você bem disse, e a gente tentou dar um pouco do disclosure aqui de novas linhas de negócio também por causa disso, a gente tem colocado novos produtos dentro do nosso canal e que não necessariamente tem a mesma sazonalidade da Black Friday, né, do e-commerce brasileiro. Então acho que uma boa maneira de você pensar é que existem algumas verticais de negócio, o Melios e-commerce, o Melios Ads, que naturalmente crescem muito no quarto trimestre, porque são negócios diretamente relacionados à Black Friday, e tem outros que têm, obviamente, são impactados pelo aumento do número de usuários ativos do nosso aplicativo, né? Porque, como eu comentei em termos de alavanca, isso vai ajudar todas as verticais, vai ajudar o Melios Prime, vai ajudar o Melios for Brands, etc. Mas existe uma sazonalidade que tem que ser considerada principalmente no e-commerce, tá? É, não sei se tem alguma follow-up question, estou à disposição se tiver. Tá super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, você. Obrigado, Ricardo. Vamos para a nossa segunda pergunta, é do Andrew Ruben, Andrew, analista do Morgan Stanley. Andrew, seu microfone está aberto, por favor. Uh, Thanks very much for the questions here. I would just like to clarify on that same point. We saw a very strong step up in 3Q despite the GMV trends being similar. So just trying to understand these businesses that you discussed, Prime, Nota Fiscal, was there a sequential inflection or how else do you bridge that? Because just looking to the GMV change, the take rate, I'm not on the outset seeing the such expressive growth that you posted. And then the second topic, please, just thinking about capital allocation. You mentioned the buyback program, so I'm curious internally how you think about the decisions when it makes sense to buy back shares versus add to the Bitcoin position. Thank you again. Perfect. Thank you very much for the question, Andrew. Eu vou responder em português aqui. É, eu acho que, para começar, olhando para a sua primeira pergunta, né? O GMV cresceu em um ritmo abaixo do ritmo da receita, como você bem comentou. E a maneira que a gente tentou quebrar aqui o resultado é justamente para deixar isso mais claro, né? A gente tem uma parte da receita que é a receita do e-commerce. Essa receita, ela cresceu 40% na comparação ano contra ano. E ela é um reflexo mais direto do nosso crescimento do GMV e o crescimento do take rate porque ela é uma linha de receita que está diretamente atrelada às comissões geradas para os nossos parceiros e, consequentemente, ao GMV, que a comissão é um percentual do GMV, né?
É importante ressaltar que você nunca vai conseguir fechar essa conta na vírgula, porque existe um descasamento entre o momento que a gente faz a venda e o momento que a gente também recebe a receita, né? Ou coloca a receita no nosso balanço. Então, esses números não vão ser exatamente uma conta matemática, mas existe uma correlação muito forte entre o crescimento da receita daquelas linhas de e-commerce e o nosso GMV. Agora, todas as outras linhas de produtos, elas não estão correlacionadas ao GMV. Então, quando eu falo de Melius Ads, é uma vertente de branding, é uma vertente de geração de CPM, ou seja, de valor para os nossos parceiros ao ver os nossos produtos, as nossas ofertas, não necessariamente linkadas ao GMV. Quando eu falo do Melius Prime, é uma receita de assinatura, é uma receita que também não tem impacto direto no GMV. Nota fiscal é uma vertente que vem das marcas e não aumenta o GMV do e-commerce. Então, acho que a resposta mais interessante aqui para mim não podemos mais olhar o business do Melius como um business que a receita ela é correlacionada ao GMV. Eu tenho várias outras linhas de negócio que o GMV é uma parte importantíssima, é uma parte significativa da receita, mas ele não é o todo. Nós temos a receita de serviços financeiros, nós temos a receita de outros produtos de shopping e essas coisas vão caminhar juntas para gerar o resultado final da receita, tá? A segunda pergunta relacionada à alocação de capital. Nosso objetivo macro continua sendo e será sempre o crescimento do Bitcoin Yield, ou seja, o número de Bitcoin que nós temos por ação do nosso balanço. É, a gente tem, consequentemente, né, usando o caixa operacional, a gente pode decidir entre comprar Bitcoin ou alocar aquele caixa para estratégia de geração de yield, que foi o que fizemos ali em setembro. A gente alocou 9 milhões de reais do caixa gerado pelo business operacional para a geração de Bitcoin Yield nessas verticais. E a outra maneira de fazer isso é o que estamos implementando agora, a partir do anúncio do programa de recompra, que é recomprando as nossas ações. Ao recomprar nossas ações, reduzimos o número de ações em circulação e, consequentemente, a gente melhora o número de Bitcoin que nós temos por ação em circulação. Logo, também gera um resultado direto no Bitcoin Yield. A decisão de como alocar o nosso caixa, ela parte muito do último slide que eu mostrei na apresentação, que é a nossa visão de que o business atual está desvalorizado e, consequentemente, não só temos um múltiplo de EBITDA muito abaixo do mercado, como, se for olhar pelo outro lado, o nosso MNAV, ou seja, a valorização dos nossos ativos ali de Bitcoin, caso tivéssemos um business avaliado em padrões de mercado, seria menor que um. Então, independente da maneira como for visto o business, a gente tem a maior oportunidade aqui como a recompra. E isso vai permitir que a gente gere um Bitcoin Yield bastante significativo e é o nosso objetivo aqui. Obrigado pela pergunta. That's all very clear. Thank you. Thank you. Obrigado, Andrew. Vamos para mais uma pergunta. A próxima é do Bruno Kenji. Bruno Kenji, analista do UBS. Bruno, seu microfone está aberto. Fica à vontade. Oi, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Parabéns pelos resultados. Eu queria fazer duas aqui do meu lado. A primeira, seguindo na discussão das novas verticais, eu queria entender se vocês têm um breakdown de qual iniciativa tem contribuído mais para o crescimento dessas linhas. Entender também um pouquinho da sustentabilidade e a expectativa que vocês têm para essas linhas no médio e curto prazo. E a segunda seria do lado do GMV. A gente teve um crescimento aí de 7% nesse TRI. Para o ano que vem, a gente deve ter uma base um pouquinho mais difícil, né? Agora que esse ano teve um crescimento relevante no GMV. Queria entender qual que é a expectativa de vocês, considerando essa base mais forte e também o crescimento das novas iniciativas. Obrigado, pessoal. Perfeito. Eu vou começar pela segunda pergunta, tá, Bruno, se me permite. A melhor maneira de olhar o nosso GMV e projetar o nosso GMV, e obviamente não damos guidance, mas é olhando aquele gráfico de retenção de GMV que comentei nos primeiros slides, tá? Quando o usuário entra no nosso aplicativo, ele continua comprando por muito tempo. E ao continuar comprando por muito tempo, ele gera GMV ao longo de todo esse período. As novas safras que estamos adicionando, elas vão compor aquele gráfico de bola de neve e, consequentemente, eu consigo colocar safras e tenho conseguido colocar safras cada vez maiores dentro do meu aplicativo. E essas safras continuarão comprando com a gente pelos próximos anos, assim como as anteriores e todas as safras desde 2010, quando a gente começou o Melius. Então, a nossa expectativa aqui é que o GMV siga crescendo e ele siga seguindo esse efeito da bola de neve, que ao acrescentar novas safras, o GMV cresce mais e mais rápido. Então, essa é a resposta à sua segunda pergunta, tá? Posso adicionar um ponto Por sobre o favor, GMV, por por favor. favor? O Bruno, obrigado pela pergunta. Acho que é importante adicionar aqui também que o GMV ele é uma parcela importante do resultado, mas cada vez mais ele vem se tornando menos representativa como um todo. O que é importante analisar sobre o GMV? Lá em 2021, se a gente voltar pelo histórico do Melios,
a gente focava muito na aquisição de usuários, vendas e, por consequência, em GMV. O principal indicador operacional que nós focávamos lá atrás era o GMV. Eu me lembro bem do resultado do quarto trimestre, a gente na época soltava até uma prévia operacional antes do resultado financeiro, a gente soltou uma prévia operacional relacionada a Black Friday. E o GMV foi muito forte, foi um crescimento muito forte entre os períodos, né? Só que a consequência daquilo foi que a gente não tinha um olhar tão focado na rentabilidade. A gente abriu mão muito de net take rate, de comissão, para aumentar muito o GMV. A gente aprendeu na situação e naquela ocasião o mercado permitia isso, né? Nós nos permitimos isso, era a nossa estratégia no momento. Onde é que eu quero chegar aqui? O GMV está na mão. A gente querer aumentar o GMV em 2 dígitos, a gente conseguiria fácil hoje. A gente aumentar o GMV trimestralmente na ordem de 40%, 50%, é um processo fácil para o médio. Está na nossa mão esse processo. A gente já fez isso no passado. A questão é que a nossa estratégia atual não permite isso. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos que o crescimento do GMV seja um crescimento muito sustentável, né? Com take rate bom e principalmente com net take rate bom. E alavancando os outros produtos novos para fazer o cross-selling entre os produtos do Médios. Então, é muito importante ter essa visão de que o GMV por si só, ele já foi mais importante dentro do Melios e hoje ele só não é maior porque nós do Melios não queremos. A gente tem total autonomia de fazer esse número crescer quando nós quisermos. Mas a estratégia está muito clara que a gente prefere do jeito que nós estamos fazendo, porque assim a gente entende que gera mais valor para o acionista a longo prazo. Desculpa, Gabriel, te passo de novo a palavra. Não, eu queria só complementar respondendo a primeira pergunta, né, do Bruno, que é sobre os outros produtos. A gente não tá abrindo, tá, Bruno, qual que é a receita individual de cada produto. A gente, pela primeira vez, abriu o shopping entre seus dois principais componentes. Então, esse é o nível de abertura que a gente tá dando agora para o mercado, tá? Dito isso, você perguntou se são efeitos on-off, se a gente tem expectativa de que continuem crescendo. Para essa parte, eu consigo te dizer com um forte sim que como eu já disse em toda a apresentação, não é um sprint, é uma maratona. Os produtos que a gente tem criado aqui para gerar valor para o shopping, além do e-commerce, eles vão continuar crescendo. Não vou te dizer qual ritmo, se vai ser no mesmo, vai ser mais devagar, vai ser mais rápido, mas eles vão continuar crescendo e eles são core para a nossa estratégia de shopping. No final do dia, nós somos uma plataforma de loyalty e a gente quer ser a maior plataforma de loyalty do Brasil. Não só o maior player de e-commerce do Brasil, ou não só o maior player de indicação de vendas para os nossos parceiros. Então, a gente tem crescido muito nas suas verticais de shopping e o resultado disso é o que você viu ali e que a gente espera que continue crescendo de forma bastante acelerada. Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. Bruno, obrigado pela pergunta. Pessoal, vamos encerrar nosso call. Vou passar a palavra para o Gabriel para as considerações finais. A gente já está um pouquinho atrasado para o próximo evento, que é no X, né, no X. Aguardamos todos vocês lá. Será um prazer também responder por lá. Gabriel, por favor, sua mensagem final. Pessoal, obrigado a todos pela presença. Eu acho que, como todos viram, né, é um resultado histórico, é um resultado que a gente conseguiu entregar crescimento de EBITDA, crescimento de margem e crescimento de receita, tudo ao mesmo tempo. E você sabe o quanto que isso é difícil. Normalmente o crescimento vem a custos de EBITDA e de eficiência, com mais investimento. Normalmente o crescimento de EBITDA e de margem vem a custo de receita crescendo mais devagar. E o que a gente conseguiu fazer nos últimos anos, não só nos últimos 12 meses, foi fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso para mim é um resultado incrível. E de novo eu ressalto aqui o nosso time que tem feito um trabalho excepcional nesse ano e muito focado naquilo que vai gerar valor para o nosso usuário, para os nossos parceiros e principalmente para os nossos acionistas. Então, queria agradecer a todo mundo e estamos à disposição aqui logo mais no X. Estão todos convidados. Obrigado.